Livro Como Desfrutar da Abundância, de T.L. Osborne. Seção 7. Como ganhar o prêmio do sucesso. Capítulo 53. Deus não nos prometeu fracasso. O homem foi criado para ser vencedor. Ele não quer que você se curve à derrota. A insegurança e a incerteza não são aquilo que Deus planejou para você. Ele não tolera a mediocridade. A sua permanência em Deus fará de você um vencedor. Há uma guerra incessante que está sendo travada ao seu redor. A justiça luta contra a injustiça. O mal procura prevalecer sobre o bem. A doença guerreia constantemente com a saúde. A concupiscência toma o lugar do amor. Você fica perdido em meio ao fogo cruzado da batalha devastadora da vida. O ateísmo, o cinismo e a incredulidade lutam entre si para usurparem o lugar da fé. O mal, a concupiscência, a inveja, o ódio e os homicídios despejam seu veneno na sociedade. A desconfiança, o engano e a desonestidade subvertem nossos valores básicos. A doença, o sofrimento e a dor ameaçam a saúde e a felicidade em todos os lugares. A miséria e a pobreza procuram transformar as pessoas em suas escravas. Todo homem precisa de uma fonte de onde possa tirar forças para vencer nessa luta diária, que é a vida. Se você ler este livro com sinceridade, achará a trilha que o levará de volta a Deus. Mas seu adversário, o diabo, é implacável. Ele procurou, por meio de todo truque astuto que conhece, arrancar-lhe a comunhão com o Pai. Ele subverteu seu relacionamento com Deus e se esforçou constantemente para acusá-lo e condená-lo, para destruir a sua fé e para tornar as verdades eternas obscurecidas aos seus olhos, através da culpa e da inferioridade. Se ele não conseguir fazê-lo duvidar da promessa de Deus, usará alguém que tenha influência sobre você para convencê-lo de que a provisão não é para sua vida. Se ele não conseguir levá-lo a acreditar que as promessas divinas não são para você, passará a distorcer a palavra de Deus ou o afastará da leitura da Bíblia. Se você desconhecer aquilo que as Escrituras prometem, sucumbirá à doença e ao enfado, ao negativismo e à derrota. Você terá que enfrentar as marés altas da opressão, religiosidade, dos conselheiros hipócritas, da dúvida e da oposição à ideia de que Deus é bom. Lute, mesmo porque Deus não deseja vê-lo fracassar. Capítulo 54. E se você não soubesse? Livros, sermões e tradições formarão uma combinação para convencer você de que a pobreza, o sofrimento e a derrota são bênçãos maiores do que a prosperidade, a saúde e o sucesso. Se for possível, convencerão você de que a submissão e a entrega possuem maior valor do que vencer e conquistar. Muitos lhe dirão para aceitar a derrota e honrar a doença, contentar-se com a pobreza e não procurar realizar-se. Se você não estiver alerta, ficará deprimido por causa disso. Os defensores ardorosos da derrota logo levarão você a pensar, falar e agir fundamentado no fracasso e não no sucesso, na doença e não na saúde. Levarão você a crer mais na enfermidade e no sofrimento do que no poder de Deus para curar e libertar. Se você não vigiar, será levado a adorar no santuário da derrota, pobreza e doença. Procurarão convencê-lo de que todas essas coisas são sorte na desgraça, enviadas por um Pai amoroso para ensinar-lhe a paciência, a humildade e a submissão. A luta será incessante. É por isso que você precisa saber que Deus criou você para ser um vencedor, ter sucesso, ser feliz, prosperar e ter saúde. Mas o que acontece ao homem que não sabe nada sobre o poder de Deus? A doença o ameaça e o medo o domina. Surgem as impossibilidades, as dívidas se amontoam, não há dinheiro suficiente para os gastos.
Os empreendimentos comerciais fracassam. Os obstáculos frustram os planos. A mesmice deixa o entediado. Você fica amedrontado, irritado e zangado com o próximo e consigo mesmo. Você utiliza palavras ásperas e agressivas. O diabo passa a dominar a situação. Você se torna um prisioneiro dos ciclos da desilusão e do negativismo. Isso faz com que você ande em círculos. O problema existe, mas você não encontra solução alguma. Satanás sussurra pensamentos negativos e duvidosos em seu ouvido, dizendo que Deus não se importa com você, que o Altíssimo está castigando com fracasso, enfermidade ou derrota por causa do seu orgulho. O pai da mentira perturba seu sono, acusando-o constantemente, tendo em vista suas faltas, dúvidas ou seus defeitos. Sua estratégia para tentá-lo nunca mudou. Seu objetivo também é o mesmo, desde a queda de Adão: fazer com que o homem duvide da promessa de Deus. Gênesis 3:1. Ele distorce as escrituras e tenta abalar as emoções dos seres humanos. Ele é incansável em sua campanha para destruir a fé em Deus. Ele sabe que, se conseguir que isso aconteça, você não terá fé no próximo nem em si mesmo. A desgraça e a culpa, a enfermidade e o sofrimento, a mágoa e a depressão, a pobreza e o fracasso são a colheita terrível da falta de fé. Qual é, pois, a resposta? Precisamos lutar perpetuamente? Nunca haverá paz e vitória? A batalha nunca é totalmente ganha? Sim, graças a Deus, ela já foi ganha. Tenho boas novas para você. Capítulo 55. Como ser vencedor. Jesus Cristo é chamado o autor da nossa salvação. Hebreus 2:10, revista atualizada. Salvação é a palavra que inclui e abrange tudo quanto Jesus conquistou para nós em sua morte na cruz. O salvamento, a segurança, o perdão, a proteção, a saúde, a prosperidade, a preservação, o livramento, a liberdade, a paz, a justiça e a vitória. Por meio dela, ou seja, da salvação, somos salvos, curados, restaurados, fortalecidos e nascemos de novo. Tais conquistas se aplicam aos diversos campos de nossa vida, a saber, espiritual, físico, mental e material. Tanto a língua grega quanto a hebraica confirmam a intenção abrangente disso que a Bíblia chama de salvação. Hebreus 5:9, 1 Pedro 1, do 3 ao 5, Hebreus 2, 3 e 4, 1 Tessalonicenses 5, do 8 ao 10, Efésios 6:17, Atos 4, do 10 ao 12, Romanos 10:10. A salvação é a vida abundante de Deus. João 10:10, Efésios 3:20, Tito 3, do 5 ao 7 e 2 Coríntios 9:8. Deus criou o homem para isso, mas Adão e Eva abriram mão desse direito ao desobedecerem à palavra de Deus. A salvação é o plano da nova vida, mediante o qual Deus nos devolve todas as bênçãos abundantes provenientes da sua natureza. 1 Coríntios 3, 22 e 23, João 1,16, Colossenses 1,19 e Colossenses 2, 9 e 10. Jesus morreu a fim de que vivêssemos. Ele levou sobre si os nossos pecados e nos deu a sua justiça. Ele suportou nosso vazio para que nele fôssemos plenos. Ele carregou as nossas doenças e enfermidades para que fôssemos saudáveis. Ele conquistou a nossa vitória na cruz. Ele nos oferece segurança em meio ao perigo. Salmo 91, do 1 ao 11. Ele é a nossa segurança. Salmo 28, do 7 ao 9. Não perdemos a batalha. O Senhor é a nossa vitória. Salmo 18:2, Filipenses 4:13. Não somos mais fracos e inferiores. Joel 3:10, 2 Coríntios 12:10. Cristo é a nossa força e a nossa segurança. Salmo 27:1, Salmo 28:7, Salmo 118:14, 2 Coríntios 2:14. A enfermidade já não nos domina. O Senhor é o nosso médico. Êxodo 15:26 e Êxodo 23:25.
A miséria já não nos assola. Salmo 23, 1 e 5, Salmo 31, 19 e Salmo 84, 11. Ele é a nossa fonte de suprimentos. Filipenses 4, 19, Salmo 36, do 6 ao 9 e Salmo 89, 11. A orientação não nos falta mais, nem tomamos decisões erradas. Salmo 32, do 6 ao 8, Salmo 48, 14, Salmo 73, 23 e 24. O Senhor é nosso pastor. Salmo 23, 1. Ele nos guia em todos os pormenores da vida. Provérbios 3, 5 e 6. Já não estamos sozinhos e abandonados. Hebreus 13, 5. Jesus Cristo sempre está conosco. Mateus 28, 20. Tudo isso faz parte da nossa salvação. Temos a vitória em tudo que fazemos. Romanos 8, 37. Quando Jesus sofreu o castigo pelos nossos pecados, morrendo em nosso lugar, 1 Pedro 2, 24. Todo escrito de dívida que era contra nós foi liquidado. Colossenses 2,14, Romanos 8,1. 3 dias depois de Jesus ter consumado a nossa redenção na cruz, Deus o ressuscitou dentre os mortos segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15,4. Ao ressuscitar, Cristo nos garantiu a vitória total sobre o nosso adversário, Satanás. Efésios 1, do 20 ao 22. Ele disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:17, parte C e 18. Deixo para sua meditação o seguinte texto bíblico. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, do 13 ao 15. Podemos então dizer como Paulo: como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios 2,14, parte A. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31, parte B. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3,3. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, parte B. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Jesus é o nosso guia. Nossa salvação está completa. Ele morreu para fornecer tudo de que necessitamos. Sua vida abundante foi transmitida a nós. Temos a vitória. Somos vencedores porque Cristo é o vencedor. Ele sempre nos conduz em vitória.